A Lívia está preparando aqui o notebook. Abrindo aqui para deixar no jeito. Sabadão, coisa boa, hein? Dia de comunhão. Comer aquele churrasco gostoso. Coisa boa demais. Sei lá, meu amor. Maravilha. Bom, então hoje é focado para casal, a nossa palavra de hoje. E Deus me deu uma palavra, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho aqui. Espero que Deus fale com vocês. Amém. Espero que alguma coisa possa servir aí para o dia a dia, né? Aqui, vocês podem abrir a Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo do 24 ao 27. Mateus, capítulo 7, versículo do 24 ao 27. Fala assim, ó. Todo aquele, pois, que escuta... Deixa eu colocar lá. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa. E ela caiu. Grande foi a sua queda. Até aí. Então aqui, vocês devem estar perguntando, o que isso tem a ver com casais, né? O que tem a ver com um culto bem casado? Aqui tem muita coisa a ver. Uma palavra que chama a minha atenção, casa. Né? Quando ele fala que você construiu sua casa sobre a rocha, aqui não está falando de tijolos, não está falando de prédio, está falando aqui de pessoas, está falando sobre mim e sobre vocês, né? Sobre a nossa família, quando ele fala de casa. E eu comecei a procurar na Bíblia tudo que falava sobre casa, e eu fiquei impressionado com a quantidade de coisas aqui que fala sobre casa. Vou deixar a Lívia ler aqui o primeiro versículo aqui. Pode ler, amor. Mateus 12, 25. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Bom, Lucas nem falou o título ali, né? Edificando nosso relacionamento, nossa casa sobre a rocha. Gente, vim aqui em cima dar um gelinho na barriga, né? Então, aqui está falando de reino dividido. Nós vamos apresentar alguns tópicos aqui para que nós possamos identificar. A nossa casa hoje, né? Ela está sobre a rocha ou sobre a areia? Então, nós vamos falar vários tópicos. Às vezes vai falar, nossa, mas quanta coisa. Mas às vezes Deus vai tocando no coração de vocês, porque nós vamos abordar vários assuntos. Então, o reino dividido, lá no começo, quando nós namorávamos, eu era da Igreja Batista Livre, do pastor John, e o Lucas era da missionária, lá da rua Sergipe, né? E nós ficamos indo por um tempo nas duas igrejas, e eu comuniquei o meu pastor certinho. Eu falei, olha, eu nunca fui de faltar, né? Nunca fui de me ausentar, nada. Falei, então, nós vamos ficar indo lá e aqui, né? Quando eu vi que o namoro já estava sério. E aí, até que um dia, nós dois decidimos e achei melhor ir para missionária, né? E depois nós íamos para a IMF, né? Igreja Missionária da Família, e nós estamos aqui, né, amor? Mas não dá certo. A gente pensou se eu tivesse ficado na Batista e o Lucas na missionária? Dá certo por um tempo, mas não dá muito certo, né? Tá dividido.
E aí eu lembro, eu até já citei esse exemplo nos bem casados aí, sobre o arroz, né, irmão? E que no começo do casamento, eu lembro que eu queria que o Lucas fizesse como eu queria. Eu falava para ele, para que fazer arroz na água quente? Arroz é na água fria. Onde já se viu isso? Rapidinho você já joga lá. Nossa, eu era chata, desculpa, irmão, mas eu era chata, né? Eu queria que ele fizesse do meu jeito. E hoje em dia, o calor, não sei se vocês passam por isso, eu às vezes sinto mais frio e ele sente mais calor. Liga o ventilador, puxa, nossa, mas está frio, abre a janela o vidro do carro, ou então liga o ar, está muito gelado. Então, essa luta. Então, essas coisinhas vai minguando ali o casamento, que nós temos que saber contornar essa situação, né? E também tem Mateus 13:36, que fala de lugar de intimidade. A nossa casa tem que ser um lugar de intimidade. Você, Deus quer falar com você. Você já contou algum segredo para o seu marido? Você pode confessar um pecado que você fez? E o outro cônjuge vai saber receber? Porque eu lembro que certa vez o Lucas veio me confessar, né, algo que ele tinha cometido, e eu fui parecendo né? Sim. Que é isso, Lucas? Né? E aí ele até falou, cuidado, porque eu posso nunca mais me sentir à vontade de confessar para você. Ela é muito brava, gente, essa mulher aqui. Então, aquilo, ele falou assim, hoje sou eu, amanhã pode ser você que vai vir me falar, e como eu vou reagir? Será que se o seu cônjuge chegar e falar, olha, tem alguém lá no meu trabalho dando em cima de mim, ou então tá me cantando, né, falando algumas coisas, está mexendo com o meu coração, você tem essa coragem? E a gente tem que saber receber, não é só falar, né? Porque isso daí para ele foi libertador. Porque nessa época, quando ele veio conversar comigo, ele conversou comigo, ele procurou os nossos líderes, os nossos pastores da época, confessou. A primeira pergunta que ele fez foi, sua esposa está sabendo? Ele falou, foi a primeira pessoa que ficou sabendo. E a gente já conversou. Mas eu estou aqui porque eu quero me humilhar. Quero me humilhar porque eu não quero ficar errando mais nisso. Quero ter vitória. Então, nossa casa é lugar de intimidade. Sabe? Sentar à mesa, eu costumo falar que é um ponto positivo. Porque a comida, né, deixa a gente afetivamente... Mas, assim, fica um momento mais caloroso. E é uma boa estratégia, sabe? Para nós usarmos. E... prepara ali, prepara a mesa, com essas coisas simples mesmo que você tiver, e usa mesmo, porque a mesa é lugar de cura. E quem confessa tentação, não confessa pecado. É isso daí. Agora, a casa também é um lugar de alinhamento. É um lugar... Às vezes a gente vai ter que conversar com o seu parceiro ou com a sua parceira, conversas difíceis. Às vezes conversa que às vezes a gente vai ter que querer correr, né? E no culto de homens que teve, o pastor Wilson, ele conversou com a gente, falou assim, vamos fazer o seguinte, pega um papel, coloca todos os gastos que vocês têm, tudo que vocês gastaram no mês, tudo que entrou, e aí a gente começou a colocar aluguel, água, telefone, internet. Agora vê o tanto que vocês ganham. Aí olha o tanto que ganha. Aí faz a contra, subtração e olha aí, vê que tá sobrando ou está faltando? Né? Então, assim, esse tipo de coisa é um tipo de coisa que a gente tem que fazer com a nossa esposa, com os nossos filhos, sentar na mesa, alinhar. Olha, está gastando mais esse mês. Esse mês passou um pouco do limite. Vamos diminuir o custo aqui. Né? Então, esse é um tipo de conversa de alinhamento. Às vezes algum projeto que você está querendo fazer em algum negócio, aí você faz tudo, não comunica seu parceiro, e lá na frente você comunica.
E às vezes o seu parceiro vai ser contra aquilo. Aí está feito o problema. Né? Vai dar aquele desgaste. Eu não sou a favor disso, não sou a favor daquilo. Né? Então, assim, o alinhamento é fundamental no nosso relacionamento. E isso acontece dentro da casa. A gente precisa alinhar com o nosso parceiro, com a nossa parceira. Às vezes, certos tipos de brincadeira. Às vezes tem alguma brincadeira que você faz, para você é uma brincadeirinha. Mas, às vezes, para o seu parceiro ou para a sua parceira, ela se sente ofendido. Às vezes, na frente do seu parente, na frente de algum amigo. E ela ficou ofendida, e às vezes ela não vai falar. Fica ali. Aquela ofensa. Bicuda. Você pergunta o que aconteceu, não fala. E aí as coisas vai juntando, um monte de pedrinha na carriola. Chega uma hora que transborda tudo. E é esse tipo de conversa que a gente tem que ter. Não gostei daquilo que você fez. Eu não gostei daquilo que você cometeu. Aquela brincadeira que você fez me magoou, me chateou. A gente tem que colocar para fora. Não pode deixar do jeito que está. Outra coisa, casa é um lugar de adoração e oração. Nós, como casais, a gente precisa ter o hábito de orar juntos. Nós precisamos acordar, abençoar o dia, abençoar a vida da nossa esposa, colocar a mão na cabeça dela, abençoar a vida dela, ela abençoa a minha vida. Pode falar, cara. Então, assim, é nossa responsabilidade ter esse momento de comunhão com Deus, ter esse momento de oração. Nós precisamos convidar Deus para estar na nossa casa. Eu lembro uma vez que a Lívia, ela fez um café. E aí, ela falou assim, hoje eu vou tomar um café com Jesus. Eu não estava lá na casa, ela me contou a experiência que ela fez. Então, ela preparou o lugar, preparou os copos, o leite, e deixou uma cadeira vazia. Falou, Jesus, eu quero tomar um café com o Senhor. Que você venha falar comigo. E aí ela falou que a presença de Deus invadiu a casa naquele lugar. Foi uma presença muito forte. Uma coisa assim, diferente. Tinha alguém com ela. E era Jesus que estava com ela. Por quê? A casa tem que ser um pedacinho do céu aqui na terra, a nossa casa. A nossa casa tem que ser um lugar de paz. Tem que ser um lugar onde a gente vai chegar e a gente vai se sentir bem. Onde Deus habita. Onde as pessoas vão entrar e vão falar, nossa, que paz que eu sinto aqui neste lugar. Porque a presença de Deus está ali com vocês. Então, agora a Lívia vai falar. E só um detalhe do que o Lucas estava falando, e o diabo ele sabe, né? Porque quando assim, teve briga, teve discussões, ou então teve uma comunhão intensa, nós costumamos falar. A primeira coisa que atinge é essa oração, é a oração. Você não consegue orar com o seu parceiro. Então, nós até ensinamos, falamos algumas vezes no Bem Casados, né, Lucas? Chama só, quando vocês brigarem, chama e vai orar. Porque se você está ali orando por alguém que você teve aquele desentendimento e a gente às vezes fica irado, a ira vai acalmar, sabe, gente? Então, tenha esse termômetro, que o Espírito Santo lembre vocês, se acontecer, desse termômetro, sabe? O que fazer no pós, né? A casa também é lugar de milagre. Certa vez, o meu sogro, ele estava com a coluna travada, ele não estava aguentando levantar do sofá, da cama, perdão. E o Lucas foi e orou com ele. E ele foi curado. Sabe? Esse é o Deus que nós servimos, sabe? Que faz. O nosso lar tem que ser chamado de oração, sim. Né? E de curas e milagres. Por que não? Provisão financeira, gente. Às vezes a gente já teve lanchonete, tudo, estava desempregado. E lembro que o Lucas teve um sonho, mandando ir num lugar. Nós fomos, arrumei um emprego naquele lugar que foi do sonho, sabe? E eu estava até com um começo de depressão, tudo, porque é isso, Deus quer isso, sabe? E agora, nos tempos atuais, assim, eu tenho visto, não sei vocês, mas tem sido muito frequente pessoas casadas vivendo como amigo.
Não sei se vocês estão presenciando isso. Gente, mas tem muita gente assim. Tem muita gente que vive ali dentro de uma casa, né? O homem paga ali umas contas, ela paga uma coisa ou outra, mas dorme em quartos separados. Então, esse é um lugar, tem que ser um lugar de milagre a nossa casa, porque há restauração, é possível, né? Eu lembro um Bem Casados que nós fizemos, não está no script, mas eu lembrei. O casal estava sem conversar há mais de um mês. E aí, né, amor? Depois eles se acertaram, né? Glória a Deus. Então, esse é o Deus que nós servimos. Não está no script, tá? Nossa casa também tem que ser um lugar de prazer e renovar as energias. Então, como foi falado lá na intimidade, uma boa comida. Assistir uma série, né? Quem já sabe o que é isso daqui? Eu não assisto não, gente, eu confesso. Dorama. Mas os nossos pastores assistem, né? Dorama. Ai, ai. Mas é fofo, né? Romântico e relaxante. Aí, ó, o pastor está falando que é relaxante. Então, escolha um filme, uma série que agrade os dois. Nós estávamos recentemente assistindo um de médico. E é difícil hoje em dia não ter cena de sexo, né, gente? Não é difícil? Um filme que não tenha, né? E esse daí acho que não tinha. Acho que era Doc, não era? Acho que era o Doc. Não. É Doc também. E esse não tinha. Então, é muito gostoso. Dá uma relaxada, faz uma pipoca, né? Uma bebida ali. E nossa casa tem que ser, gente, lugares assim, que você está à vontade, porque a gente sai cedo, vai para o trabalho, aí você veste uma roupa, certo? Aí você chega, às vezes se você for numa academia, ou às vezes como eu, que tenho que ir para a faculdade, você põe outra roupa. Aí chega à noite, você corre, toma um banho, vai preparar ali sua marmita para outro dia, e você veste todo o tempo, mas na sua casa, como você fica? Você tira a maquiagem para dormir? Você põe um pijama confortável? Sabe? Você fica à vontade. Esse tem que ser o lugar da nossa casa. A casa também é um lugar de limpeza e organização. Aqui pega muita gente, né? Organização e limpeza. É uma coisa assim. Eu lembro que quando o Fernandão, levanta a mão, Fernandão é um pedreiro muito bom, o Fernandão, caprichoso. Ele foi lá na minha casa trocar os azulejos, né, mudou a pia de lugar, colocou umas tomadas. E assim, se você vê a poeira que ficou, porque a gente mora no apartamento, parece um ovo. Encheu de poeira tudo. O armário a gente trocou, teve que colocar as coisas fora do armário, ficou na casa. Gente, eu chegava do servidor até a depressão. Não queria nem voltar para casa. Falei, nossa, aquela casa naquela poeira, daquele terrível, terrível, terrível. E assim, então a gente tem que procurar manter ordem na casa. Às vezes, o que acontece? Às vezes o homem trabalha o dia inteiro e às vezes a mulher fica em casa. Tem mulher que às vezes não trabalha fora, ela fica dentro de casa. E aí o homem quer chegar, o mínimo que ele quer ver é uma casa organizada, uma casa limpa. Né? E muitas vezes não acontece isso. Às vezes o homem trabalha o dia inteiro, a mulher fica em casa, às vezes sem trabalhar, e chega aquela bagunça, aí dá aquele desgaste, já dá briga, né? Porque o homem, nossa, não é possível, a mulher ficou aqui, não fez nada, trabalhando. E às vezes é o contrário também. Às vezes pode acontecer do homem estar de férias, a mulher está trabalhando, né? E aí a mulher chega em casa, o homem está lá sem fazer nada, não fez nada. Aí a mulher tem que lavar, passar, fazer tudo. E aí fica pesado para ela também. Então, assim, uma coisa que eu e a Lívia tem um acordo, né? Que a gente aprendeu dentro de casa, o bem casado reforçou, a gente tem que dividir. Não pode ficar pesado. Então, se os dois trabalham fora, os dois têm que organizar a casa juntos. Enquanto um lava a louça, o outro enxuga, né? Ajudar a cozinhar, os dois têm que fazer, porque os dois trabalham fora. Se a Lívia não trabalhasse fora, aí era a responsabilidade dela, né? Mas como ela trabalha fora, eu tenho que ajudar. E eu, se eu não trabalhasse, no momento de dificuldade, eu teria que fazer as coisas dentro de casa. E assim a gente caminha.
Eu lembro de um amigo, sabe aqueles homens machão? O homem não pode fazer nada, o homem não pode fazer serviço de mulher, sabe aqueles? Então, ele trabalhava comigo. E aí ele começou a namorar uma moça lá e tudo. E ele fazia de tudo para ela não descobrir que ele sabia cozinhar. Né? Porque se ela descobrisse, ele ia ter que começar a cozinhar para ela também. Aí um dia, ela chegou e viu ele cozinhando. E falou, não era para você ver. Porque a partir daquele dia era para ele começar a fazer janta, almoço. Ele não queria aquilo, né? Eu zoei ele, né? Nossa. Então, assim, esse negócio de homem machista, gente, isso daí é uma coisa que não existe. Isso daí está fora. Não é bíblico homem machista, tá? Aqueles homens autoritários, machistas. Eu sou homem, eu não posso fazer nada. Não, está errado isso daí. O homem tem que ajudar sim, tem que tirar o fardo da mulher. A gente não tem uma empregada. A gente tem uma esposa. Né? A gente tem uma princesa dentro de casa. A gente tem que cuidar bem dela, tratar bem. Então, assim, organização. Outra coisa, a casa é um lugar também que tem que ter festa e alegria dentro da nossa casa. Então, assim, a gente tem que chamar aquele amigo, chamar aquela pessoa agradável, fazer um churrasco, né? Pode chamar, né? Gostoso. Fazer aquela comunhão com os irmãos, porque proporciona momentos de alegria. Nós, como seres humanos, a gente precisa ter momentos de alegria também. Faz bem para a nossa alma, você ter uma boa amizade, dar uma risada, dar uma gargalhada. Né? Tem aqueles irmãos engraçados que contam alguma coisa que você dá. Isso é muito bom. Né? O galo velho ali que fica cantando, imitando o galo. Né, Galo? Olha lá. Tem uns irmãos desses aí que deixa a gente alegre. Então, assim, precisa ter essas coisas. Precisa ter. Faz parte. A casa também é um lugar de família. Família, às vezes a gente precisa hospedar por um tempo alguma pessoa, um tio, né, um avô, aí, um pai. E a gente tem que tomar cuidado com quem a gente coloca. Porque existem pessoas que às vezes ficam denegrindo, principalmente a imagem de líderes de outra igreja, né, gente? Só sentar ali à mesa, começa a falar mal. A igreja X, a igreja universal, a igreja não sei o quê, dízimo é para o pastor, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E eu lembrei do rei Ezequias, fez até parte do meu devocional, que ele pegou e mostrou o palácio dele para os mensageiros da Babilônia ali, né? Que é do outro povo ali, inimigo. E aí ele mostrou tudo. E sabe o que aconteceu? Eles levaram todas as coisas de valores que foram passadas de geração ali, eles levaram tudo embora. Então, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que entram. Certa vez, um familiar nosso precisou ser hospedado, foi dormir em casa, foi incrível. Minha casa eu só tenho um quarto, o outro é escritório, então não tem cama lá. Ele dormiu no sofá, né? Que é muito pequenininho. E eu lembro, gente, isso foi incrível. O mundo espiritual é mais real do que a gente possa imaginar. Essa pessoa estava dormindo na sala, e eu e o Lucas no quarto, e nós tivemos sonhos parecidos. E aí, quando a pessoa foi embora, a gente teve que orar. Então, às vezes, você não sabe o que a pessoa está carregando, né, o que ela tem vivido ali. Às vezes, infelizmente, tem acompanhado alguns demônios também. E a gente tem que orar na nossa casa. Tem que guerrear, tem que mandar embora. Né? Porque foi muito incrível. Eu acordei na madrugada e falei, Lucas, né, eu tive pesadelo assim. O Lucas, eu também, a mesma coisa. E a gente orou, passou. Muita coincidência? Não, né? E na nossa casa também tem que ser lugar de consolo, sabe? Às vezes, lembra quando a gente casou, eu não conhecia muito bem o Lucas, tão profundo. E às vezes ele chegava quieto em casa. E eu falava, o que foi? Aí homem não é muito de palavras, né? Assim, pelo menos o meu não, né? Aí não queria falar. Aí eu ficava tentando, mas aconteceu alguma coisa? Aconteceu no trabalho? O que aconteceu? Eu ficava tentando. Aí e eu ouvi bastante pregação, porque o Lucas, quando está decepcionado, triste, ele ficou ouvindo bastante pregação em cima do tema que ele está vivendo. Assim, ele vai se alimentando, né,
de uma forma que às vezes ele não está conseguindo colocar para fora. Depois aí ele consegue conversar. E aí eu descobri que esse era o jeito dele. Então tem que ser um lugar de consolo. Está triste? Teve um dia difícil? Sabe, para, escuta, ora pela pessoa ali, chama ela. Né? É assim que a gente faz. Então eu deixo, mas depois às vezes eu preparo uma comida boa, a gente senta para comer, e aí é onde a gente consegue conversar e exteriorizar, né, ali. E a casa também é um lugar onde tem que ter coisas de valor na nossa casa. Então, assim, às vezes, você tem tira uma foto do momento que você está de férias, um momento gostoso. Você está ali com seu marido, com seus filhos, você registrou aquele momento. Você faz um quadro, coloca na parede. Porque quando você olhar aquilo, vai te trazer memórias, né, afetivas e coisas boas para você. Você vai lembrar daquilo. Você saiu com a sua esposa, foi num jantar chique, romântico. Às vezes tem alguns irmãos que postam umas fotos. Esse dia o Luizão foi para a Argentina, né, Luizão? Você estava vendo o story do Luizão lá, e da Ju. Postando as fotos lá, comendo umas carnes argentinas, umas coisas boas lá. Aí, ó. Aí essas fotos, a gente tira, coloca nos lugares. Aí você vai falar assim, nossa, que momento gostoso que eu vivi com a minha esposa. Nossa, que momento prazeroso que eu vivi com ela, né? Então, assim, é legal a gente fazer isso. Às vezes é algum troféu, alguma medalha que você ganhou. Eu tenho lá na minha casa, quando eu ganhei algumas vezes em primeiro lugar de venda, eu ganhei troféus, então eu coloco troféu em alguns lugares. Então, quando eu bato o olho naquilo, aquilo me motiva. Eu falo assim, olha, Deus, eu tenho potencial em Deus. Né? Eu consegui ficar em primeiro lugar mais de uma vez, eu posso conseguir de novo. Então, assim, aquilo eu fico vendo. Na nossa casa tem que ter essas coisas. Você precisa colocar lembranças na sua casa, aquilo que vai te proporcionar algo, lembranças boas. E ao contrário também é verdade. Às vezes tem alguma foto ali de alguma pessoa que era do seu convívio, que essa pessoa só deu trabalho. Ô pessoa trabalhosa, te deu trabalho, às vezes falou mal de você, aí você tem que ficar pisando em ovos para falar com a pessoa. Tira a foto dessa pessoa dessa parede. Para que vai ficar com essa pessoa nessa parede? Tira a foto dela. Não, então a gente não pode deixar essas coisas. A nossa casa tem que ser um lugar que a gente vai ficar muito confortável. Né? Então, e aí, tudo isso que a gente falou, tudo isso tem que estar embasado na rocha. A rocha é Cristo. A Lívia está falando, olha o desenho lá. Ó. Uma casa, embaixo, rochas, está vendo? Então, assim, tem que ter fundamentos. A gente precisa cavar. Cavar exige esforço. A Bíblia fala assim, ó, ouvi a minha voz e praticai, na parábola. Então, a gente tem que ouvir e praticar. Porque, às vezes, a gente escuta, a gente ouve, mas não pratica. Então, a gente precisa ter isso, praticar. Por quê? Quando a gente começa a praticar, isso é um pouquinho das coisas que a gente falou aqui, você está construindo um fundamento em Cristo. Né? Jesus, você está colocando tudo em cima de Jesus. Ele é o nosso fundamento. Ele é a nossa rocha. Né? Então, a gente precisa disso. E depois, agora é a Lívia que vai falar? Pode falar, meu amor. Lembrando que a tempestade vieram para as duas casas. A casa tanto que está edificada sobre a rocha e a outra casa sobre a areia. Né? Nós tivemos recentemente aí tudo que ocorreu aqui em Ribeirão, que destruiu, e tantos lugares, e não passou assim. Na minha casa não passou, mas no do vizinho passou. Né? Então, esteve nos dois lugares. Então, muitos de nós trazemos... a psicologia fala, né, também, que muitos de nós trazemos coisas lá da infância, lá da primeira infância. Então, em lares com mentira, em lares onde teve um homem que não cumpre o seu dever, vitimismo, desrespeito, agressões, as brigas, os medos, preguiça, colocando o dinheiro acima de tudo, egoísta, né, pessoas que só pensam nela mesma, ciúmes, violência, inveja, infidelidade, vícios, insegurança, filhos mimados e mulheres inseguras.
Nós trazemos essa bagagem, olha lá, quando a gente casa, né, dentro das malas. E aí, são pessoas que não têm o fundamento ali, que é a rocha. Aí, o que acontece? Acaba desabando, né? Bom, como a Lívia falou, isso daqui é uma verdade, né? Cada um é criado de um jeito, de uma forma diferente. E às vezes você cresceu num ambiente que não tinha o conhecimento da rocha, que é Cristo. Cresceu num ambiente onde seu pai e sua mãe às vezes davam aqueles atritos, às vezes tinha aquelas brigas, e cada pessoa vai sendo formada, né? Desde a primeira infância, ela vai carregando isso, vai carregando, aí chega um momento que ela vai ter que casar. Aí um vem de um lado, outro vem do outro, igual está na figura aqui, cada um com duas malas, cheio de coisas diferentes, e se une. E aí o que acontece quando ela se une? Vai dar choque. Vai dar fight. Então aí é onde a gente vê muitos casais separando. E às vezes você fala assim, não, mas é novinho de casado. Não, tem gente que tem anos de casado, 40 anos de casado, 30 anos de casado que separa. Depois que já criou uma família, já fez filhos, separa. Não, mas eu sou uma pessoa madura, eu sou autossuficiente, eu não preciso de conselho de ninguém, de ajuda de ninguém. Eu não preciso investir no meu casamento. Esse negócio de curso bem casado é bobeira, para que fazer isso? Para que eu vou sentar com uma pessoa para ouvir ela falar? Sabe, gente, na verdade, Deus, nós somos apenas um instrumento, né? Os pastores são instrumentos. Nós somos um porta-voz. Deus a palavra de Deus, ela que estipulou tudo. Ela que formou como a gente tem que andar, como a gente tem que falar, como a gente tem que se comportar. É o manual do homem. Não existem vários manuais, manual do carro, manual do celular que você tem que ler. A Bíblia é o manual do homem. Deus que fez o casamento. Então, a pessoa não tem, às vezes, não interesse de ouvir ali Deus falar. Então, ela vai vivendo, vai formando família, e chega uma hora, começa as rachaduras da casa, né? Começa daquelas rachaduras, e a casa cai. Aí separa, aí os filhos sofrem, aí a família sofre. Nossa, mas depois de 30 anos de casado, nossa, depois de 40 anos, teve um desgaste, não aguento mais, então eu vou deixar isso acontecer. Por quê? A casa sobre a areia, sem fundamento, sem Cristo, sem os princípios, né? O bem casado tem vários princípios, estou dando vários spoilers do bem casado. Aliança, acordo, intimidade, sexo, né? Intimidade, dinheiro, finanças. O bem casado, ele vai falar sobre todos os tópicos ali que um casal precisa ouvir. Quem não fez bem casado é importante fazer. É muito importante, porque ali é a palavra de Deus. Ali são os ensinamentos. Ali vai ajudar a gente como casal. Deixa eu ver aqui. E aí... Está aqui, né? Outra coisa. Como a Lívia falou, a tempestade ela vai vir. Mesmo se você for um crente fervoroso, mesmo se você for fiel a Deus, a tempestade ela vai acontecer. Nós não estamos isentos. Uma vez eu ouvi um rapaz falar assim, nossa, eu comecei a ir para a igreja, né, e parece que minha vida piorou. Não, na verdade, já ia acontecer isso com você. Isso já ia acontecer. Só que a diferença agora é que você tem Deus do seu lado, né? Então, assim, a chuva vai vir. Eu até coloquei aqui, ó. A chuva representa situações de calamidade. Momentos que batem muito forte. Então, a chuva, a gente vê as inundações que tem, as pessoas perdem muitas coisas. Uns tempos atrás, lá no sul, até a igreja, né? A nossa igreja ela ajudou, mandou caminhões de mantimentos lá para o sul para ajudar, porque a calamidade chegou. Ali tinha muitas famílias, muitos casais ali. Você imagine, a pessoa perder tudo. A pessoa perde carro, perde os bens, perde tudo, fica numa situação difícil o casal, e às vezes o casal não tem um apoio, não tem uma estrutura para poder ali passar por aquilo.
E como que passa por aquilo? Cristo, Jesus Cristo. O rio representa pessoas e circunstâncias que tentam derrubar os fundamentos da nossa vida. Às vezes pode levantar uma pessoa para defamar você, fazer uma fofoca, inventar uma mentira, né, para poder tentar te prejudicar de alguma forma. Então, assim, o rio representa isso na nossa vida. E depois tem os ventos. Os ventos são movimentos e situações que batem com força. Sabe quando você não está esperando acontecer e de repente vem uma doença, e de repente vem alguma coisa muito agressiva, você não está esperando aquilo e aquilo te bate. Nós estamos sujeitos a tudo isso. Mesmo sendo crente, mesmo sendo fiéis ao nosso esposo, fiel ao nosso marido, nós estamos sujeitos porque Jesus falou. E quando vinha a tempestade, ele não falou que não ia vir, ele falou, e quando vir, e quando a chuva cair, quando o vento bater, e quando os problemas chegarem, quando as dificuldades chegar na sua casa, qual vai ser a sua conduta? Você vai ter estrutura para aguentar? Vai ter estrutura para aguentar, às vezes, 1 ano sem ter relação sexual com a sua esposa? Né? Porque ela está com uma doença, porque ela está doente? Vai ter estrutura, às vezes, quando o desemprego chegar? Ou quando perder um negócio? Eu lembro que eu atendi um cliente lá na loja, e ele foi com a esposa dele. Então, eles foram comprar um carro lá da Honda, um carro bonito, ficaram muito felizes ali, quando eles chegaram lá, né, na loja. E aquela alegria, nossa, que casal bacana, assim, foi um casal 10, né? O casal ia 100%. Aí comprou o carro, tirou foto, feliz, foram viajar, foram para a praia, aquela maravilha. Depois de mais ou menos 1 ano, não lembro muito bem o tempo, ele voltou sozinho, já triste. Eu já vi que ele não estava com a esposa do lado. Falei, deve ter acontecido alguma coisa. E aí eu fui conversar com ele. Fui conversando com ele. Falei, cadê a sua esposa? Ah, a gente separou. Eu falei, separou? Ela ficou com o carro, eu fiquei com outra coisa. Eu falei, mas o que aconteceu? Aconteceu que eu prestava serviço para um lugar, eu perdi esse lugar. Veio uma dificuldade financeira muito grande na minha casa e a minha esposa não teve sabedoria de passar por aquele momento. Então ela começou a me acusar, começou a falar que eu não era o homem, que eu não ia dar conta, né? Começou, e aí eu não aguentei, a gente começou a discutir, e a gente separou. Cada um foi para um lado. Isso são as dificuldades da vida, isso são os ventos fortes que vêm e baixam na gente. E se ela estivesse formada na rocha, e se ele estivesse na rocha, será que ia acontecer isso? Né? Então, assim, é uma coisa que a gente está sujeito a passar. Bom, então, aí você pode pensar, mas a gente já sabe de tudo isso. Nós sabemos, mas a palavra de Deus, ela fala bastante no Velho Testamento, né? Que nós precisamos ser lembrados das coisas. A gente precisa ser lembrado. É engraçado que cada vez que a gente faz bem casados, a gente já sabe, a nossa apostila está toda arriscada, a nossa apostila, porque a gente sempre estuda. Por mais que nós já sabemos certinho, às vezes eu já sei a fala, eu completo a frase, né? Mas a gente precisa estudar. Por quê? Porque nós precisamos ser relembrados. E se o nosso alicerce está em Cristo, então, eu deixo uma pergunta aí para você. Que tipo de alicerce vocês estão construindo? Em que base estamos assentando a nossa vida? E tem um provérbio, todo mundo sabe, Provérbios 14:1, que fala, a mulher sábia e a tola destrói com as próprias mãos. Mas tem um outro versículo que diz, 1 Timóteo 5:8, diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha isso, eu vou ler de novo, porque eu achei esse versículo muito forte. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então,
a gente viu a diferença entre as duas casas. Uma construída sobre a rocha, que é Cristo, que tem os fundamentos, e a outra construída sobre a areia, que às vezes é uma aparência até bonita, mas não tem nenhuma profundidade. Né? Então, assim, a tempestade ela vai vir, tanto para quem está com Cristo, como para quem não está com Ele. A diferença é que nós temos Ele com a gente. E Ele vai ajudar a gente a passar por todas as dificuldades, todos os problemas que a gente tiver. Eu lembro que, no primeiro ano de casado, eu e a Lívia, talvez alguns aqui conhecem essa história, não sei se todos, novinho, casado ali, feliz, né? Aquele momento de alegria, casamos, aí vai para a lua de mel, aquela coisa boa, né? Namora, chegou no dia da lua de mel, a Lívia, a minha esposa é muito acelerada, né? Muito acelerada, a Lívia, ligar no 360, e a mulher então ela fica preocupada, correndo, vai dar certo, não sei o que e tal. Chegou na noite lá, a Lívia começou ai, amor, eu estou muito ansiosa, não vou conseguir namorar, não. Foi misericórdia. Agora não vai namorar? Eu vou assim, tanto tempo esperando para acontecer o negócio. Não vai namorar agora, né? Foi, não, calma, vamos orar aqui para você voltar. E assim, ela foi acalmando. Aí a gente teve uma noite muito boa, né, amor? Teve uma noite muito boa. E assim, são momentos de alegria, momentos prazerosos que a gente tem, fomos viajar e tudo. Voltamos, continuamos nossa vida. Aí começam a aparecer as dificuldades, os problemas começam a aparecer. E imaturo, na época eu não tinha ainda intimidade com os pastores, porque nós estamos falando de quase 13 anos atrás, ainda não tinha feito curso bem casado, nada disso. Então eu fiz um movimento errado. Eu fui fazer um investimento e não calculei o dano que poderia trazer para minha casa, para minha família, e eu errei no investimento, quebrei. Aí eu peguei o meu dinheiro, dinheiro do meu pai, dinheiro dos meus irmãos, dinheiro da minha sogra, e tomei uma pancada violenta. E o vento bateu com força. Sabe o que aconteceu? O resultado? Abri a geladeira, só água. Não tinha dinheiro para combustível na moto para ir trabalhar. A Lívia entrou num começo de depressão, com sintomas de depressão, só chorava, e eu, sem saber o que fazer, a única coisa que eu tinha, que me dava força, era Deus. Então eu comecei a orar para Deus me dar força, para sair daquela situação, para Deus me dar uma estratégia para sair daquela situação. E a pessoa que me deu o golpe, no começo eu não consegui liberar muito perdão na vida dele, não. Eu, como homem, fiquei muito bravo. Falei, vou catar esse rapaz, eu vou dar uma surra nele, acabar com ele, porque olha só a minha situação. Só que aí Deus falou assim, a oração do Pai Nosso, né, que a gente tem que perdoar aqueles que nos ofendem. Assim como Ele tem nos perdoado. E aí, aonde entra a rocha. E aí eu fui orar, e isso veio no meu coração muito forte. Perdoa, porque eu te perdoei. Né? Aí é onde a hora que vem, se você realmente é uma pessoa que está firmada na rocha, se você quer seguir a Cristo, ou se você é a pessoa que está na areia, que vai lá dar um tiro no cara, que vai lá bater no cara. Quase que eu fui lá. Mas aí eu falei, não, eu vou firmar na rocha, eu vou liberar perdão. No dia que eu liberei perdão, eu encontrei ele no mesmo dia, à noite, desse tamanhozinho assim, tupetinho, playboyzinho, no mercado. Trombei assim, sabe quando você está no mercado assim, você tromba com a pessoa? Trombei com ele. Nossa, o sangue ferveu, né? Ele tinha orado. E aí eu lembrei do que eu orei. Eu falei assim, eu vou liberar perdão na sua vida, porque eu sou crente. Porque eu acredito em Deus, mas a minha vontade não era essa. Eu falei, se você fica fazendo isso com as pessoas, uma hora você pode não estar mais aqui. E virei as costas e fui embora. Depois de um ano, Deus começou a... Na verdade, assim, durante esse decorrer da jornada, começou a acontecer umas coisas diferentes comigo. Eu estava no trabalho, sem dinheiro para combustível na moto, chegava uma pessoa que eu nunca vi na vida.
Falava assim, vou te dar esse dinheiro. Me dava o dinheiro. Eu queria ir no cinema, não tinha dinheiro para ir no cinema. Eu falei, nossa Deus, eu quero ir no cinema com a minha esposa, estou sem dinheiro, estou quebrado. Chegou um cliente lá, me deu mais de 30 convites para ir no cinema. Foi logo quando lançou Iguatemi, sabe o Shopping Iguatemi? O cinema de lá, me deu mais de 30 convites. Então eu comecei a ver o cuidado de Deus em cada detalhe. Em cada detalhe, Deus cuidando da gente, simplesmente porque eu resolvi seguir a Cristo. Eu resolvi ser fiel a Cristo. Depois de um ano, Deus levantou a gente, tirou a gente daquela situação, ali foi curado, arrumei outro trabalho, comecei a ganhar mais, a Lívia também. Deus levou uma pessoa na célula que a gente tinha, só foi uma vez, nunca mais voltou, e a vez que ela foi, ela tinha uma carta de crédito contemplada, a gente só estava com moto, e aí Deus prosperou, aí a gente fez um negócio com aquela pessoa, comprou uma carta de crédito, na época compramos um carro quase zero, na época, muito tempo atrás, logo quando lançou o Echos, né? E eu vi o cuidado de Deus na nossa vida. E eu vejo que é um padrão de Deus. Deus ele começa a curar o nosso interior, né? Ele começa a curar a gente do lado de dentro. Às vezes a pessoa chega quebrada na igreja, o casal chega destruído, sem conversar, não consegue se entender. E aí ele começa a buscar Deus, é um processo. Se ele permanecer fiel, aí que eu comecei a perceber nos bem casados. Porque assim, a pastora e o pastor, a gente foi treinado por eles. E a gente deu alguns cursos bem casado para algumas pessoas. Acho que foi umas 7 turmas já que a gente deu de bem casado. E eu comecei a perceber esse padrão. Casais que chegam destruídos, que levam a Deus a sério, que resolve tomar uma postura de ter Cristo, começa a fortalecer a fé. Aí você começa a perceber que eles estão orando juntos, que eles estão firmes juntos, que eles estão... E de repente, Deus começa a abençoar a parte financeira. A parte financeira começa a transbordar, é um padrão. É um padrão. Eu vi isso em vários casais acontecer isso. Olha lá, glória a Deus. E ao contrário também. Às vezes as mesmas pessoas, o mesmo grupo, um resolve andar na rocha, outro na areia. Aí você fala uma vez, 2 vezes, aí o pastor vai lá, aconselha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a pessoa não muda de vida. Passa 1 ano, está do mesmo jeito. 2 anos, do mesmo jeito, porque não leva Deus a sério, porque não coloca os fundamentos na rocha, né? E para finalizar, aqui, que eu nem sei se deu tempo. Olha só, estou gostando disso daí. E só um detalhe, eu não percebi se o Lucas falou, mas esse testemunho aí que a gente passou por dificuldade financeira, como nós envolvemos a minha mãe na época ela é separada, então o sustento todo da casa da minha mãe vem da minha mãe. E envolvemos o meu cunhado, o meu sogro, junto, porque era um negócio. E o rapaz, ele fez um contrato lá, e nós registramos em cartório tudo, só que o contrato, uma cláusula anulava a outra, e o final de tudo nós estávamos devendo para o cara, né? Então, com a graça de Deus, nós conseguimos pagar e devolver o dinheiro para minha mãe, nós devolvemos o dinheiro para o meu cunhado e para o meu sogro. É verdade, gente, é isso mesmo. E aí, para finalizar aqui, Salmo 128, do 1 ao 6, esse salmo aqui Deus me deu quando eu tinha 19 anos. Eu estava no tiro de guerra, foi a primeira experiência que eu tive em poder pregar publicamente para pessoas. E eu tive esse mesmo salmo quando eu tinha 19 anos, eu tinha sensação de morte, e o Espírito Santo me deu esse salmo. Então, nós não nos conhecíamos, porém temos o mesmo salmo como promessa. E assim, o que fala nesse salmo? Para mim é maravilhoso esse salmo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa. A palavra casa aqui, ao lado da tua casa. Videira frutífera que produz vinhos, né? Uma esposa próspera, uma esposa que vai produzir alegria dentro da sua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da mesa. Você vê os seus filhos crescerem ali, né, em volta da mesa.
Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz esteja em Israel. Então, Deus ele tem a promessa para aquele que é firmado na rocha, de comer do sustento das suas mãos. A sua mulher será frutífera, próspera, alegre. Os seus filhos vão crescer em volta da sua mesa, aquela reunião de almoço, aquele jantar, os seus filhos em volta da mesa, vocês como casal conversando com os filhos, abençoando os filhos, dando conselho para os filhos, e vai existir paz na sua casa. E você vai ver os filhos dos seus filhos. Essa é a promessa de Deus, e é isso que Deus tem falado com a gente nesses dias. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigada, gente. Você pode Palavra ficar em pé? abençoada, né? Fica aqui. Fica aqui, fica aqui. Sabe de uma coisa que eu aprendi? Eu também sei disso, a gente tem vivido isso. A tempestade vem para casa na rocha e para casa na areia. Não quer dizer que a partir do momento que você se estiver na igreja, ou estiver seguindo tudo certinho, não virão tempestades, elas virão. Mas o bom é que quando temos Cristo, nós temos firmeza da rocha, não é verdade? E essa palavra me edificou muito, porque eu vejo assim, as experiências que Deus tem dado ao Lucas e à Lívia são especiais. Que não desistir, procurar Deus não só na bonança, mas também, principalmente nos tempos de escassez. E eu vejo sim que essa revelação que o Lucas teve, de que é um padrão de prosperidade para casais quem realmente se envolve, quem leva a Deus a sério, faz toda a diferença. E hoje a Ju citou um versículo para uma pessoa que falou assim: e então vereis novamente a diferença do justo e do perverso, do crente e do que serve a Deus e que não serve. E a gente pode ver na vida do Lucas e da Lívia, desde que a gente conheceu eles, eles eram meninos ainda. São meninos ainda. Mas a gente pode realmente ver e sentir a prosperidade do Senhor sobre a vida deles, e que eles não só falam da boca para fora, mas que eles vivem o que eles falam. Amém. E é isso que a gente deseja para vocês todos aqui. Amém. Pai, nós queremos te agradecer. Sim, Deus. Pela vida do Lucas e da Lívia. Amém. Deus, que cada vez mais o Senhor possa afirmar este ministério deles, ó Pai. Amém. Que a cada manhã, cada dia, a gente vê eles se preparando para o que o Senhor tem para derramar. E isso é especial, o preparo, Senhor, de quem quer realmente estar sendo usado pelo Senhor. Que o Senhor continue. Deus, e nós aqui queremos pedir que esta palavra seja lembrada, que nós precisamos construir nossa casa na rocha. Em nome de Jesus, Pai, se existe alguma área da nossa vida que ainda não tem esse firmamento, esse fundamento sólido, que o Senhor possa nos ajudar, revelar, trazer discernimento e entendimento, o que fazer, Senhor, para realmente não sermos abalados ou sermos constrangidos, que a Tua palavra, Senhor, possa nos levar a realmente estarmos no Senhor. Agora pega na mão do seu cônjuge, se vocês quiserem sentar. Olha para ele. Dá uma afastadinha ali antes da gente já ir orar para encerrar, né? Eu senti no coração de fazer isso. Dá uma separadinha. Vamos cada um para um cantinho. Separa mesmo, fica longe. Vai lá para o cantinho. E a gente vai dar uns minutinhos para que vocês conversem e observem se a casa de vocês
está realmente firmada na rocha, ou se a casa de vocês está na areia. Fala para ele, fala para ela o teu sentimento verdadeiro. Conversa agora, esse é o momento. Não tem inibição. Esse é um momento de intimidade. Você está diante da pessoa que te conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Você está diante de uma pessoa que realmente apostou em você. Você está diante de uma pessoa que decidiu estar debaixo de um propósito, debaixo de uma missão, debaixo de um trabalho, debaixo de uma constituição familiar que é Deus quem colocou vocês juntos. Então, que essa intimidade que a gente, às vezes, durante a caminhada vem perdendo, que o Senhor possa restabelecer nesta noite. Que ao seu cônjuge falar para você, você ouça desarmado. E quando você falar, que você fale para edificar. Se você não tem nada para falar, olha bem nos olhos dela. Não baixe sua cabeça, não. Olhe nos olhos. Como é difícil olhar nos olhos. E diga, eu te amo. A rocha é o lugar de construir. A rocha que é Cristo Jesus. Marido, eu quero que você ore pela sua esposa agora. Fala para Deus: Deus, obrigado por essa mulher tão especial que o Senhor colocou junto de mim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor colocou auxiliadora idônea junto de nós. É um privilégio estarmos, Senhor, nesta noite, entendendo o quanto que o Senhor valoriza, o quanto que o Senhor sonhou com famílias ou com casais que realmente falem a mesma língua. Deus, ajuda os meus irmãos homens aqui nesta noite a conduzirem suas casas diante do Senhor. Que nós tenhamos coragem de chamar a responsabilidade e conduzir a nossa casa diante do Senhor. Esposa, ore pelo seu marido, diga: obrigado, Jesus, por esse homem que o Senhor me deu. Esse homem que é provedor, que cuida de mim, que me ama. Esse homem que está junto comigo nos momentos difíceis. Esse homem que traz Jesus para dentro da minha casa. Esse homem que é rei, sacerdote, profeta. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor me deu essa pessoa que me entende, com quem eu posso ser eu mesma, eu posso me despir de todo medo e tocar nele e dizer: por favor,
seja meu braço forte, seja meu companheiro. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem dado para mim uma família. Já para encerrar, junta aí de dois em dois casais. Ore um pelo outro. Abençoa a vida do casal que está aí do teu lado. Belo, junta ali. Everton e a Wilson, junta aqui com esse casal novo aqui. Aqui, Juliana e Luiz. Ore, abençoa a vida dele. Profetiza sobre a vida dele. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos nesta noite Sim, Deus. abençoar, Senhor, esses casais. Sim, Pai. Declarar, Pai, que toda sorte de bênção está sobre a casa de cada Em um. nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos que toda bênção ou toda armadilha do diabo vai ser destruída, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos famílias, faróis, ó Pai, abençoados diante do Senhor. Obrigado, Jesus. Ô Espírito Santo Nós de te Deus, nós louvamos, clamamos Senhor, por pela cada Tua casa, misericórdia, por cada clamamos família. pela Tua prosperidade, Deus, pedimos que Senhor, o Senhor sobre a vida de prospere cada a um. nossa vida. Ô Coloque os Jesus, teus anjos ao redor. em nome de Nossos Jesus, filhos, meu Espírito Pai. Santo de Cuida, Deus, Senhor, de nós. nós profetizamos paz, Assim profetizamos saúde, Em prosperidade nome de Jesus. emocional, espiritual e Eu financeira concordo com essa oração. sobre a vida de cada casal aqui neste Em lugar, nome de nesta Jesus. noite. Aleluia. Em nome de Jesus, esta unção que está neste lugar nesta noite vai ser espalhada, Senhor, para outros Obrigada, casais. papai. Muito obrigada, Em nome Senhor. de Jesus, nós cremos que o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia estão sobre a vida de cada um. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Gente, que momento especial. Que momento fantástico. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Até amanhã, em nome de Jesus. Se alguém quiser chamar a gente para comer um hambúrguer aqui vamos lá. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, gente. Obrigado. E todo mês nós vamos ter esta reunião, então convide mais casais. A gente tem um casal visitante aqui, que é o irmão da Cris. Como você chama, filho? Alex e Camila. Deus abençoe a casa de vocês, que vocês possam voltar mais vezes, tá? Deus abençoe vocês. Até amanhã.